eu percebo? Essas lideranças que, de alguma forma, nos passaram pela vida, aqueles que não foram chefes calcaram a minha vida. Por exemplo, eu tive professores que foram muito líderes, foram capazes de me dar orientações importantes. Quer dizer, eu me lembro do líder como um grande orientador, como um grande guardião de valores que procura repassar esses valores. É muito mais instrutoria do que chefia ou alguma coisa parecida, né? E aquele lá em Minas Gerais, a gente comentava, decepcionado com a liderança, né, cara? Eu vou pôr dois pontos que eu julgo muito importante aqui, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito na minha palestra, né? Que eu acredito que uma das habilidades, né? Soft skills, né? O nome hoje, uma soft skill mais importante que o líder vai ter que ter para o século XXI é a capacidade de identificar problemas reais, problemas concretos, problemas que realmente afetam e impactam o resultado, né? Então, aquilo que eu brinco da ignorância numérica, né? De uma forma bem simples aqui, capacidade de olhar para as coisas, para as pessoas, observar números, observar resultados, observar o que está à sua volta, o seu contexto, e dali tirar realmente um conhecimento técnico aplicável, real, prático, funcional, que as coisas sejam capazes de acontecer. Então, aqui eu estou colocando dois elementos, que é essa capacidade, junto com a atitude de fazer, né? Então, nós, hoje, como você falou, Pavani, muitas vezes a gente está acostumado à operação e a gente não está acostumado a ter uma ação diferente, a resolver problemas, né? Então, o líder hoje ele tem que ser capaz de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. E para isso ele tem que ter uma base de atitude e conhecimento hoje que são raros de encontrar, raríssimos de encontrar. Eu vou citar um exemplo aqui de um processo de consultoria meu que aconteceu numa grande empresa, rapidinho, onde uma liderança parou a fábrica durante quase 30 horas, chamando coordenação, chamando várias pessoas envolvidas por um problema pontual que aconteceu numa fiscalização do Inmetro, né? Isso gerou um custo enorme para a empresa, uma dor de cabeça e tal, e aí eu fui chamado à mesa lá tal, falando, não, isso não pode acontecer, porque isso. O que eu fiz? Eu fui olhar para o processo, eu fui conversar com o processo. Na hora que eu bato no processo, eu entro na máquina, tiro algumas informações, aperto 3 botões e tem uma informação estatística lá, que é a média de desvio padrão de 2,5 milhões de unidades. Ok? Faço uma continha mágica e me diz que a probabilidade daquilo acontecer era de 2%. Isso equivalia a cada 100 fiscalizações do Inmetro, 2, 3 iam passar por uma multa. Normalmente, estava previsto no processo dele, o processo dele estava falando isso para ele, só que ele jamais pensou em sentar com as pessoas e entender o que estava acontecendo. Ele juntou um monte de gente e culpou alguém, né? Apontou um problema. Então, é o que eu falei, é uma liderança construindo um problema que não existe, criando um ambiente numa ação ineficaz. Ok? Por isso que, como o Pavani falou, o cara desse precisa de um tratamento, às vezes, não precisa de um treinamento, né? Primeiro precisa acalmar, respirar, calma, vamos resolver, vamos dar um passo, né? Então, eu vejo 2 pontos muito importantes aí, essa capacidade, né, essa habilidade de parar para os problemas, absorvê-los de uma forma, peraí, o que está acontecendo, para ir assim participação. Tem um ditado que diz assim, né, é urgente ter paciência. Para um líder, é mais do que urgente, né?